Olá, ninhos! Estamos de volta! É isso aí, primeiro ano! Nós estamos de volta com a nossa aula número 21.2, a nossa revisão. Vamos lá? Sim, bora para a revisão. Na aula de hoje, nós vimos outros casos de futuro. Falamos aí sobre a formação das perífrases de futuro, que nada mais é, meninos, do que uma locução verbal. Nós sabemos que a perífrase de futuro, ela serve para expressar ações que irão acontecer em um futuro bem próximo. Como nós já havíamos estudado em aulas anteriores, voltamos a ver a perífrase do verbo ir, conjugado, mais o ar, mais o verbo no infinitivo. Então, não esqueçam que todas as vezes que nós falamos de perífrase de futuro, nós estamos falando de uma locução e automaticamente de um futuro bem próximo, certo? E não esqueçam que o verbo ir conjugado fica da seguinte maneira: boi, vas, ba, vamos, vais e ban. Muito bem. Vimos também nessa aula como que nós utilizamos essas perífrases, que é para descrever ações que vão se realizar imediatamente e ações que vão refletir uma intenção. Então, todas as vezes que eu pensar numa perífrase de futuro, eu vou pensar em que contexto eu vou utilizá-las, certo? Nessa aula, nós também falamos sobre o uso de los comparativos, que são as formas ali regulares e irregulares, que quando nós fazemos a tradução para a língua portuguesa, nós estamos falando de adjetivos, vocês lembram disso? Então, eu tenho lá más, bueno, melhor, más malo, pior, que na língua portuguesa eu não vou ter o mais bom, o mais mal, o mais grande, nem o mais pequeno, mas que em espanhol as duas formas são aceitáveis de acordo com o contexto. Lembrando que essas formas regulares, elas são utilizadas principalmente no uso coloquial da língua, que no caso do espanhol é aceitável, tanto na fala quanto na escrita. Mas que fica mais bonito se você usar as formas irregulares. Isso mesmo. Então, muita atenção, porque quando você for traduzir, para não fazer a tradução literal e ter problemas aí no seu contexto. Nós vimos também o contexto de todavia e aún, que são formas, né, que significam aí o ainda, mas que na língua portuguesa e na língua espanhola nós vamos ter uma diferença, né? O ainda em português é o aún acentuado e sem acento significa até mesmo. E o todavia também significa ainda. Então, quando você estiver estudando, dê uma atençãozinha aí que vale a pena. Certinho? Só lembrar que todavia é igual a um, que é o nosso ainda. Pero e sin embargo é o nosso todavia. E o a um é até mesmo. Certinho? Então, vamos lá? Nós também estudamos, vimos um pouquinho da nossa viagem pelo nosso país e agora nós vamos no nosso Paraguai, nós fomos ao Paraguai. É isso mesmo, nós fomos ao Paraguai. É verdade, é tantos nomes, são 21, né, que tem hora que dá um tico-teco aqui. E agora a gente vai para a atividade. Manos à la obra, é com vocês. Vamos lá. E aí, galera, voltamos. Tudo pronto? Caderno na mão, exercício respondido. Como é que foi essa atividade para vocês? Tranquilinha? Mais ou menos? Foi fácil, né? Eles já tinham visto nas aulas anteriores, na primeira unidade, com certeza agora tiraram de letra. É verdade. Então vamos lá para a nossa atividade? Vamos lá. Qual das alternativas, correspondem à construção de uma perífrase verbal de futuro? Tá muito de graça. Ih, está simples, hein? Nossa,
Como é que a gente faz a nossa perífrase do futuro? O verbo ir mais o infinitivo? O verbo ir mais a mais infinitivo? O verbo ir mais o gerúndio? Ou o verbo ir mais o particípio? Eu acho que tem gente que ainda ficou em dúvida se era a letra A ou a letra B. Será? Eu acho. É porque faz toda a diferença aí, não faz? Faz. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a nossa resposta correta é a alternativa B de bola. É o verbo ir conjugado mais o A mais o infinitivo. Lembrando que o verbo ir conjugado vai ser yo voy, tu vas, ele va, nós outros vamos, vosotros vais e ellos van. Professora, por que a senhora repete tanto? É justamente para que vocês gravem, para que não tenha problemas na hora da sua interpretação de texto. E você vai saber que toda vez que vir um deles, mais um A e mais um verbo, nós estamos falando de futuro. Nós estamos usando o presente, que é o verbo ir no presente do indicativo, mas com sentido de futuro. E um futuro próximo. Um futuro próximo. Bem próximo. Então, todas as vezes que vocês encontrarem o verbo ir conjugado mais um A e mais um verbo, um verbo no infinitivo, vocês vão ter a perífrase de futuro. Que é uma locução verbal, e aí é só fazer essa casadinha e não esquecer do contexto, porque como nós temos falado, como vem no português, não, no presente, a gente fica com aquela ideia de que a perífrase é de presente, mas não é, é uma perífrase de futuro. É o uso do presente com sentido de futuro próximo. Bem próximo. Então, vamos à questão número 2. Vamos lá. En una imagen que afecta, por supuesto, al género, lo subrayado se puede reemplazar por. O que nós podemos, por qual palavra abaixo nós podemos substituir a palavra por supuesto? E aí é uma questão que está relacionado ao contexto, quando você usa o todavia, o o ainda. Porque nas aulas anteriores nós já falamos desse tipo de instruções, desse tipo de construções, perdão, e aí agora a gente retoma, porque sozinho não tem sentido, mas dentro de um contexto, sim. E nós vamos poder substituir como? Uma imagem que afecta a menudo al género, uma imagem que afecta certamente al género, uma imagem que afecta quizá al género, uma imagem que afeta provavelmente al género, ou uma imagem que afeta a lo mejor al género. E aí vocês podem pensar também qual é o contexto que a gente usa. São marcadores aí que marcam tempo, que marcam modo, como nós temos falado bastante lá no uso do futuro, no uso do pretérito, vocês podem usar esse contexto. Que sentido que tá? Modo, tempo, dúvida, possibilidades. Em que situação eu tenho? Possibilidades, modo, afirmação ou ainda uma possível negação. Então, a gente tem ali uma imagem afeta ao gênero. Possivelmente afeta ao gênero, ou certamente afeta, ou quem sabe afeta, provavelmente afeta, ou quem sabe, talvez... não afetaria. Não afetaria. Lembrem-se que a gente está falando de ações de futuro, e aí, no caso, a gente está usando uma construção ou um marcador, você vai encontrar aí na gramática como construção ou como marcador. Qual deles seria a alternativa? É uma afirmação, é uma dúvida, é uma possibilidade? Então, a gente pode perceber que essa imagem está se referindo a algo que está afirmando. Então, se ela está afirmando uma imagem que afeta,
certamente al gênero. É uma imagem que afeta certamente, com certeza, o gênero, Olha a afirmação. né? É uma afirmativa e nada, em momento algum, mostrou uma dúvida, em Uma momento possi- algum mostrou uma negação, porque se tivesse uma negação, é uma imagem que certamente não afetaria ao gênero, Isso. né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção no nosso contexto. Vamos lá. Los términos pero e aún poderiam substituir-se respectivamente. Nós vimos, não é? Temos visto, na verdade, É toda. só a gente voltar, né, Aila? Isso. Eu voltei, eu descobri por quem que eu posso substituir o meu A1, Eu vou conseguir eu já vou descobrir. ter a minha resposta. Até porque o pero, nós falamos nessa aula e falamos na aula anterior, que é o mas. Quando nós estávamos falando ali sobre o acento diacrático, nós usamos como exemplo o pero. É. E aí, quando a gente viu o A1 sem acento, ele significa, Até mesmo. e o A1 com acento é o ainda. Isso. Que também pode ser substituído em espanhol por Todavia. se é todavia. A única questão que tem o todavia é a alternativa D. Então, sempre a gente tem que prestar atenção em todos esses contextos. Professor, eu não vou saber o que o pero poderia ser substituído, mas eu sei o A1. E se só tem uma alternativa que substituiria, então, A com certeza, alternativa, é a alternativa correta. que é o mas. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, a língua espanhola, ela te dá essas inúmeras possibilidades na hora de substituir lá nas concessões, nas conjunções, nas preposições. Professora, na língua portuguesa nós temos essas possibilidades? Temos, mas às vezes dá uma duplicidade de sentido que na língua espanhola nós não temos, não é, Tainá? Por quê? Porque eles prezam por uma língua clara e absoluta. E objetivo. E objetiva. Então, simbora. Questão número 4. Marque a alternativa que contém uma oração com uma perífrase de futuro. Então, vamos lá. Na alternativa A, temos voy a me levantar temprano. B, nosotros vamos a nos quedar más tempo. C, ellos te van a ver mañana. D, ustedes van cansar si siguen así. Y E, me voy a ir en el cine. Nós podemos observar que a gente tem que lembrar, a perífrase do futuro é o verbo ir, conjugado, mais um verbo no infinitivo. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, tem alguns detalhes aí nessas construções que estão sem sentido, como o uso do pronome, que aí seria uma próclise ou uma ênclise na língua portuguesa. E aí vocês vão observar que na língua espanhola a gente não tem. Pode ver que é uma questão com pegadinhas. Então, vamos lá. Na alternativa A, tem voy a me levantar. Então, não está aqui o verbo no infinitivo, certo? Porque se tivesse no infinitivo, o infinitivo do me levantar é levantar-se. Isso. Então, já não é a alternativa A. B, nós outros vamos a nos quedar. A mesma coisa. Se tivesse no infinitivo o quedar, com o nos, seria nós outros vamos a quedar-se mais temprano. Isso. Não estaria errado, viu, gente? Mas só se estivesse ele no infinitivo. C, ellos te van a ver mañana. D, ustedes se van cansar. Tem o verbo ir, tem o infinitivo, mas não tem o a. E na aí? última, nós temos o i, o a e o verbo no infinitivo. Mas esse em aqui, ó, e o me. Me voy a ir en el cine. Não tem um contexto O pré. correto dessa frase seria me voy al Al cine. E iria tirar tudo isso aqui. Isso.
Ele não existe me vou e a ir. Sabe a redundância? Eu vou ir. É a mesma coisa do português. Isso. Eu vou ir e não existe. Eu irei. Então, essa alternativa não é a correta, ficando apenas a nossa alternativa ser. Ellos te van a ver mañana. Quando vocês estiverem analisando esse tipo de questão, observem essas construções, como a Tainá marcou aí para vocês na letra E, que ela tá ali, vocês poderiam marcar a letra E. Eu tenho certeza que teve gente que ficou em dúvida, achando que tinha duas questões corretas. Isso. Mas, na verdade, não tem. É porque você tem que prestar atenção no contexto, gente. E na construção da frase e como que eu posso substituí-lo. Concordância. Isso. Concordância nominal. Sem concordância, não está correto. E a regra de concordância é a mesma. O verbo vai concordar sempre com o sujeito. Não muda em nada da língua portuguesa para a língua espanhola. Simbora para o nosso Se Liga no Enem. Hoje nós vamos ver outro texto muito bacana do Enem, que é La Exi Solidaria. Que é La Exi Solidaria? La Exi Solidaria... Ah, professora, mas não é X que está ali, está X. Lembra lá no nosso alfabeto que o X, o nome dele é X. Lembrou agora? Então, toda vez que tiver um X sozinho, o nome é X. La Ex Solidaria é uma Ex que ajuda a las personas más vulnerables. Podrás marcá-la quando hagas la declaración de la reta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla de Exi Solidaria, porque al marcarla, haces que se destine un 0,7% de tus impuestos a programas sociais que realizam la ONG. Seria muito bom se no Brasil fosse assim também. Bem fácil, né? Porque se beneficiam os coletivos mais desfavorecidos, sem nenhum custo econômico para ti. Pero no, marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Porque marcándola te conviertes en contribuyente activo solidário. Sem tradução. Sem tradução. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte faz o quê? Delega ao governo o destino de seus impostos. B. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. C. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. D. Determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais. E. Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Vocês podem prestar atenção que o texto fala, é bem claro. Podrás, la Ex Solidaria é uma ex que ajuda as pessoas mais vulneráveis. Olha o uso do futuro. Poderá marcá-la quando hagas a declaração de renta, que é a declaração de renda. É a casilla que se denomina fines sociales. Porque al marcá-la, hace que destine 0,7% de tus impostos a programas sociais que realizam as ONGs. Pronto, a gente já falou tudo aí. Olha onde está a nossa resposta. A resposta correta é a alternativa C. Destina parte dos seus impostos para o custeio de programas sociais. Olha aqui. Destine 0,7% de tus impostos a programas sociais que realizam as ONGs. Muito bem. Como a gente tem dito, nada de tradução. Ficou fácil assim, não ficou? Bem mais simples até o contexto. Certinho? Enfim, galera, nos vemos na nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.